E se eu te dissesse que o maníaco do parque sempre foi uma lady presa no corpo de um assassino? Sim, você não entendeu errado, tá? O Francisco de Assis Pereira, o monstro que chocou o Brasil aí nos anos 90, ele reapareceu com um visual totalmente diferente e levantou uma dúvida que ninguém esperava. Será que esse rapaz é gay? Será? Uma foto recente, deixou muita gente de queixo caído. E segundo o jornalista Ulisses Campbell, isso não seria novidade, tá? Ele já teria dado sinais muito antes de ser preso. Durante os crimes, ele usava as roupas das vítimas, tinha uma obsessão por lycra feminina e até trocava peças com as namoradas, dizendo que ficava melhor nele do que nelas. Bom, não para por aí, tá? Tem a história de que ele teria sido estuprado dentro da cadeia por ninguém menos que o Pedrinho Matador. Bom, será que esse lado Francisca sempre existiu e a gente nunca percebeu? Nesse vídeo a gente vai entender essa história absurda e tentar compreender quem é de verdade o maníaco do parque. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta de conto. Francisco de Assis Pereira, hoje com 57 anos, ele ficou nacionalmente conhecido como o temido maníaco do parque. Ele foi preso e condenado em 1999, depois de atrair mulheres com falsas promessas de trabalho como modelos. Basicamente, ele se passava por olheiro de uma agência, convencia as vítimas a irem até o Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, e lá ele cometia os abusos seguidos de assassinatos brutais. Os corpos eram encontrados em meio à mata e o caso acabou chocando o país não só pela violência dos crimes, mas também pela frieza e pela forma manipuladora como que ele agia. Ao que tudo indica, o delegado responsável pelo caso acredita que o Francisco esteja envolvido em pelo menos 11 assassinatos. No entanto, segundo o jornalista e escritor Ulisses Campbell, ele teria confessado apenas 9 e responde formalmente por 7 dessas mortes. Francisco foi condenado por crimes como estupro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor. Mesmo com a pena ultrapassando os 280 anos, o Código Penal brasileiro impõe um limite de tempo na prisão. Por isso ele pode ganhar liberdade já em 2028 e, o mais preocupante, sem ter passado por nenhuma nova avaliação psicológica. O caso de Francisco acabou se tornando um dos casos mais marcantes da história criminal do Brasil. Ele entrou para o imaginário popular. Virou filme, foi tema de diversos documentários e por algum motivo, volta e meia acaba retornando à mídia de alguma forma. E recentemente o Francisco voltou a ser assunto, dessa vez por causa da sua aparência, que está bem diferente daquela de quando ele foi preso em 99. Ele surgiu numa foto ali com traços mais delicados, uma postura considerada por muitos bastante afeminada. O biógrafo Ulisses Campbell diz que ele está bem afeminado, bem com trejeitos de mulher nessa foto. Alguns acreditam que essa mudança no jeito e na aparência de Francisco tenha relação com coisas que aconteceram durante o tempo na prisão. E vocês já devem imaginar do que eu tô falando, Se fudeu! Até boatos de que o Pedrinho Matador estaria envolvido, mas segundo o jornalista Ulisses Campbell, ele comentou num podcast lá com o Ricardo Ventura, esse comportamento pode vir bem de antes, até mesmo antes da prisão. A Ana Beatriz Barbosa, que eu dei uns laudos para ela avaliar, ela diz, cara, e ela diz de maneira muito clara e precisa, ela diz assim, olha, o maníaco queria ser essas mulheres, mas ele não consegue ser essas mulheres. Então o que ele faz? Se eu não consigo ser o que você é, eu vou te eliminar porque você não pode ser o que eu quero ser. Ele vai lá e mata. Pedrinho Matador enrabou o maníaco do parque? Bom, primeiro a gente vai entender melhor essa história entre o Chico e o Pedrinho. Segundo o jornalista também, Ulisses Campbell, logo após ser preso, o maníaco do parque foi levado inicialmente para uma casa de custódia, mais precisamente a conhecida casa de custódia aqui de Taubaté. Isso porque ele precisava se deslocar com frequência para prestar depoimentos e outros procedimentos ali relacionados à prisão. Durante esse período, ele ficava sozinho numa cela sob vigilância 24 horas por dia. E aí eles colocaram lá porque ele estava indo e vindo para
muito para dar depoimento na delegacia, que os inquéritos estavam correndo. Para ele não ir para presídio muito longe, deixaram ele na casa de custódia e também porque tinha uma suspeita de que ele podia ser inimputável, ou seja, ele podia ser doente. O problema é que esse lugar não era destinado a estupradores. Lá, quem dominava eram traficantes e outros criminosos que desprezavam profundamente esse tipo de crime cometido pelo Francisco. Por isso, ele já chegou na unidade carregando nas costas uma verdadeira sentença de morte. Ele descia escoltado por policiais penais para poder tomar o banho de sol e ninguém tirava os olhos dele. Em uma dessas vezes, enquanto ele estava no pátio, com 2 agentes ao lado, ele acabou cruzando com o Pedrinho Matador, que não perdeu tempo e mandou o recado, abre aspas, começa a rezar porque tu vai morrer, eu vou te matar. Só que o Chico na época também era bem doido, e ele não se intimidou, reagiu à altura, puxou um catarro lá do fundo e cuspiu na cara do Pedrinho. Os policiais que estavam com ele, ainda caíram na risada. Depois disso, o Pedrinho avisou, era bom ele ficar esperto. E aí os aspes, os policiais que estavam segurando ele, começaram a rir. Tipo, assim, acharam engraçado ele dar uma cuspida na cara do outro. E aí o Pedrinho falou, cara, agora começa a rezar que tu vai, vou degolar você. E aí os aspes, ele falou, cara, vai ter uma rebelião violenta aqui, esse cara vai te matar. Avisaram o maníaco do parque que uma rebelião estava prestes a estourar na casa de custódia e que Pedrinho provavelmente usaria essa oportunidade para matá-lo. E tudo indicava que era verdade, já que o próprio Pedrinho chegou a anunciar para todo mundo ouvir que mataria o seu rival de fama assim que tivesse a chance. Na casa de custódia de Taubaté, que foi o berço do PCC, a rebelião estava sendo articulada por ninguém menos que Marcola. Só que ele acabou descobrindo que o Pedrinho pretendia aproveitar a confusão para matar o maníaco do parque. E o chefão não curtiu nada essa ideia, porque ele sabia que se isso acontecesse, toda a atenção midiática iria para a morte do maníaco do parque. E a rebelião poderia acabar perdendo o protagonismo. O Marcola já tinha muito respeito ali dentro e ele era quem mandava no pedaço ali. Bom, por isso o Pedrinho acabou então acatando a ordem do chefão. Só que quando a rebelião estourou, um grupo liderado por ele invadiu a galeria onde o Chico estava. Eles não tiraram a vida dele, mas o violentaram usando um cabo de vassoura. Afinal, matar estava proibido, mas ninguém tinha dito nada sobre torturar. Então decidiram deixar uma marca e é assim que termina essa história sombria, envolvendo 2 dos criminosos mais conhecidos do país. Não o matam, que o cara tá vivo até hoje, mas eles usando um cabo de vassoura. Aconteceu isso, cara? Aconteceu isso. Já era gay? Bom, de acordo com Ulisses, o que aconteceu com a turma ali do Pedrinho na casa de custódia, não teria sido exatamente o motivo para que o maníaco do parque adotasse um comportamento mais afeminado. Na verdade, isso já daria sinais bem antes mesmo dele começar a cometer os seus crimes, justamente porque, no fundo, ele queria ser uma delas. Cara, nenhuma das 7 vítimas que acharam no parque encontraram provas, por exemplo, não acharam sêmen, vestígio de sêmen em nenhuma delas. E aí eu pergunto, mas por que você não ejaculou? Ele fala assim, porque eu não queria dar nada pra elas, eu só queria tomar. E se eu ejaculasse, eu estaria dando algo pra elas, eu não queria. Existe também a história de uma mulher que por pouco não entrou para a lista de vítimas fatais. Ela teria acreditado no papo dele, chegou ao local combinado, levando até uma maleta ali cheia de roupas, pronta para o suposto ensaio fotográfico. E aí chegou lá, a mulher começou a experimentar as roupas, e aí ela vestiu um maiô verde, e ele falou, cara, esse maiô é muito bonito, deixa eu experimentar. E aí ele experimentou o maiô, não largou o maiô mais pra nada. Na hora de ir embora, que ele não matou a mulher, ele vestiu a roupa por cima do maiô. A mulher, oi, tu não vai me devolver o maiô? Não, com esse maiô eu vou ficar emprestado, depois eu te devolvo. Então dizem que ele tinha uma verdadeira fixação por aquelas roupas de lycra, bem justinhas, no corpo. Em uma dessas histórias, ele teria feito amizade com uma patinadora, e os dois até chegaram a namorar. Um dia, ao irem juntos até a casa onde ele morava, ele acabou pedindo para experimentar a calça de lycra dela. Trocaram de calça ali mesmo, e ao vestir a peça, ele teria soltado a frase, fica melhor em mim do que em você, ali dando risada. Depois, ele começou
começou a comprar então só lycra feminina, né, porque achava que caía melhor no corpo dele. Ou seja, se tudo isso for mesmo verdade, ao que tudo indica, o Francisco quis sempre ser Francisca, né? Durante os crimes, ele usava as roupas das vítimas, todas elas seguiam um padrão físico bem específico, justamente o tipo de mulher que supostamente ele gostaria de ser. Você pergunta de onde vem essa tese de que ele queria ser uma mulher. Número 1, ele verbaliza isso. Ele verbaliza, eu quero ser uma mulher. No fundo, eu quero ser uma mulher. É o que ele fala. Número 2, esses depoimentos das mulheres. O cara vestia a minha roupa. Número 3, as mulheres tinham o mesmo padrão o mesmo biotipo. Bom, será que o Francisco sempre quis mesmo ser uma lady? Segundo o que disse ali o jornalista, todos os indícios apontam para isso. Mas, como não existe nenhuma prova concreta sobre essa história, tudo continua no campo da especulação. Agora eu queria ver, né, a cara daquelas mulheres que mandaram cartinhas de amor pro maníaco do parque, né? Saber que, na verdade, o Chico gosta mesmo de uma manjuba tinindo. Comenta aqui embaixo, então, o que você acha dessa história, né? Você acha que é verdade mesmo ou não? Você acha que ele já era gay antes de cometer os crimes, né? Tinha esse jeitinho afeminado ou não, né? E se o maníaco do parque, ele gosta mesmo de queimar a rosca, ou é só é papo furado aí, né? Só são histórias aí que não condizem com a realidade. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.